Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da União Municipal Espírita de Petrópolis. Eu me chamo Leandro Carvalho, trabalhador voluntário dessa casa, e vamos dar início a mais uma palestra pública de um ciclo de palestras que estão sendo gravadas e disponibilizadas aqui no YouTube. Convidamos a todos para a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos ampare, nos guie. Pedimos também que envolva toda a humanidade, todos os países, que possam todas as nações andarem de mãos juntas, buscando o amor, a justiça para seus cidadãos, guiando assim o mundo para algo mais justo, mais fraterno, melhor para todos. Pedimos, Senhor, que nos envolva também a cada um de nós, fortaleça em nossos corações o seu amor, o seu bem, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, conscientes do nosso dever, fazendo bem onde quer que estejamos. Obrigado mais uma vez por tudo e fique conosco, Senhor. Fiquem agora com o nosso irmão Pedro Paulo, que vai falar sobre a afabilidade, a doçura e a paciência. Esses temas estão no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa palestra a todos. Meus irmãos, que a paz e a orientação de Jesus Cristo e dos bons amigos espirituais possa estar presente junto a todos nós. Meu nome é Pedro Paulo e estarei trazendo aqui as minhas impressões sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 6, a afabilidade e a doçura. E item 7, a paciência. Sobre a afabilidade e a doçura. Apesar do momento que estamos passando, de tudo que estamos enfrentando, ainda podemos observar que nós vivemos num mundo muito competitivo, onde estar na frente, ter mais coisas do que os outros, ainda é importante para muitas pessoas. Isso quer dizer que nós estamos num processo de competição contínua, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na vida social, enfim, em diversas atividades. E falar de afabilidade e doçura talvez soe um pouco estranho dentro desse universo competitivo. Mas por quê? Por que soaria estranho? Nesse cenário, nós temos a tendência a pensar em si próprio, a querer estar sempre à frente, estar sempre melhor do que os outros. E aí, a gente, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode entender que o ensinamento é exatamente que a gente seja afável, que a gente seja dócil, bom com as pessoas, e que tem que ser uma coisa autêntica e não ser uma condição socialmente conveniente. A condição é exatamente o contrário. É ser bom com as pessoas por acreditar nisso. E acreditando nisso, a gente praticar a bondade de forma concreta. Muitas vezes é difícil encontrar pessoas que sejam boas,
que sejam carinhosas, que sejam atenciosas. Isso a gente pode observar em diversos lugares, seja no ambiente de trabalho, seja até mesmo dentro da nossa casa, na sociedade como um todo e também nas instituições religiosas. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu trouxe aqui uma mensagem de Lázaro que diz assim: o mundo está cheio destas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. O que a gente pode entender dessa mensagem de Lázaro? É que muitas vezes nos apresentamos gentis, afáveis, mas no fundo nós não somos assim. E principalmente nesse momento conturbado que nós estamos vivendo, eu penso que este tema cai como uma luva. E isto é para nos mostrar a necessidade que nós temos de exercer o amor nas nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? É tratar bem o nosso próximo, com afabilidade. Mas essa afabilidade tem que ser de forma natural, com sinceridade. Chegar para essa pessoa e dizer para ela que nós gostamos dela, nós nos preocupamos com ela. E mediante esta condição, cuidar bem do nosso próximo. Porque, na verdade, nós podemos enganar as pessoas. As pessoas também podem nos enganar. Mas nós não podemos enganar a Deus. Por quê? Porque Deus conhece o íntimo das nossas intenções. Deus sabe o que fazemos. Deus sabe com qual intenção estamos tendo uma determinada atitude. E Deus sabe quanto somos sinceros no que estamos fazendo. A gente precisa também entender o que é uma pessoa afável. A pessoa afável é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, que está sempre em paz. Às vezes, ela pode estar passando por dificuldades enormes, mas ela consegue manter a sua paz interior. Tem uma história que eu vou contar agora, que é uma história de um concurso para pintores. Esses pintores deveriam demonstrar da melhor forma possível a expressão da paz. Vários pintores participaram desse concurso, mas no final somente 3 telas foram escolhidas. Uma delas seria a vitoriosa. O primeiro pintor, ele colocou na tela pássaros voando perto da nuvem, o céu azul, um sol ao fundo, casas numa colina muito verde. E essa tela trazia uma expressão de tranquilidade. O segundo pintor, ele colocou na tela uma embarcação no mar
onde golfinhos saltavam e faziam a alegria de muitas crianças que estavam nessa embarcação. Ou seja, trazia uma expressão de alegria. Já o terceiro pintor colocou na tela uma chuva muito forte, uma tempestade com raios atingindo uma rocha de forma violenta. Próximo à rocha, o mar estava revolto, e essa tela trazia uma expressão de desespero. E a conclusão dos juízes foi que a tela que mais representava a paz era a terceira tela, aquela da tempestade. Logicamente, os outros dois concorrentes criticaram muito a decisão, porque eles consideravam que as telas deles sim representavam a paz. Mas o juiz respondeu o seguinte: vocês observaram que no meio da rocha havia uma fresta pequena e dentro dessa fresta havia um pássaro e que ele estava com os seus filhotes? Observaram que ele estava bem tranquilo? Então, essa foi a razão do voto. Significa que a verdadeira paz é quando estamos tranquilos, independente da condição que nos aflige, seja dificuldades, contrariedades, problemas pessoais ou sociais, como estamos passando agora. Mas nós mantemos a nossa paz. Só quem busca a paz pode agir com gentileza, com afabilidade, com doçura para com o próximo. Atualmente, achamos estranho quando vemos uma pessoa abrir a porta do carro para outra pessoa entrar ou sair. Achamos estranho quando vemos casais de forma carinhosa andando na rua de mãos dadas. Por quê? Porque isso deixou de ser uma condição natural para ser uma exceção. E isso nos deixa admirados. Vamos observar. A verdadeira afabilidade, ela deve vir do coração. Assim, estamos externando o nosso melhor para as pessoas do nosso convívio social e também familiar. Jesus foi o maior exemplo de pessoa afável, doce. Em momento nenhum da sua passagem aqui na Terra, ele se exasperou. Nunca tratou ninguém de forma rude. Nem mesmo quando ele expulsou os vendilhões do templo. E isso muitas vezes gera questionamentos. Mas a gente pode explicar isso de uma forma bem simples. Como assim? Às vezes, quando somos pai, quando somos mãe, a gente não precisa ser duro com um filho ou com uma filha para alertar ele de uma situação. Mas naquele momento ali, você não deixou de amar seu filho, não deixou de amar sua filha. Então Jesus fez exatamente isso com aqueles irmãos que eram irmãos seus e eram também filhos de Deus. Ou seja, chamou a atenção por amor, sem perder a ternura. Por isso, por essas atitudes, é que Jesus será sempre o nosso exemplo.
a nossa base para nós entendermos a verdadeira afabilidade e a verdadeira doçura. Nós podemos citar outros exemplos. Madre Teresa de Calcutá, um exemplo de bondade e de caridade. Ela dizia que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Foi uma pessoa que renunciou à vida no convento para poder viver nas ruas com o povo sofrido e doente, ajudando o máximo que ela podia. Ela também dizia que tinha ciência de que o trabalho que ela fazia na Índia era pequeno em relação à fome no mundo. E que o trabalho que ela fazia, os beneficiados eram poucos. E ela foi questionada por isso várias vezes. Mas ela dizia que ela estava fazendo a diferença para aquelas pessoas. Podemos citar também Chico Xavier, que sempre tratou o próximo com carinho, com doçura, com amor, procurando sempre compreender as pessoas. Chico foi o exemplo de uma pessoa gentil, afável, respeitava o limite de cada um e tentava ajudar essas pessoas sempre. Fazia tudo com o coração, repleto de amor, alegria e de paz. Ou seja, Chico era uma pessoa que emanava paz e fraternidade. É interessante a gente observar que quando citamos Jesus, Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros, a gente tem a tendência de achar o seguinte: são espíritos elevados e eu não tenho condições de fazer o que eles fizeram. Mas a gente também precisa entender que Deus sabe das nossas limitações. E isso não é barreira para que a gente deixe de fazer o bem. Deus sabe do nosso potencial. Nós é que muitas vezes colocamos isto em dúvida. Então, meus irmãos, vamos deixar aflorar em nós este potencial natural de afabilidade, de doçura, de amor, independente do meio externo que muitas vezes nos orienta o contrário. E vamos observar essa mensagem de Lázaro. Diz assim: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Com relação à paciência, quem já ouviu falar nesse ditado popular: a pressa é inimiga da perfeição? Ou seja, a pressa, ela perturba o trabalho da perfeição. Se nós fizermos as coisas de forma conturbada, apressada, nós com certeza vamos ter todas as possibilidades de cometer erros, de cometer equívocos, de esquecer as coisas e também de não fazer a coisa de forma correta. E se a gente procurar entender isso, a gente vai observar que todos nós temos experiências relativas a essa situação. Às vezes, nós saímos de casa correndo
esquecemos alguma coisa, geralmente deixamos a porta aberta, luzes acesas, ou às vezes a gente deixa em casa o que ia levar para fazer na rua. E aí é interessante e é comum a gente perceber como a pressa complica e nos agita. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que o que mais tem é agitação e correria. Ou seja, nós estamos num mundo de estresses. As pessoas estão agitadas. As pessoas estão atrasadas no seu compromisso. E é engraçado muitas das vezes, porque quanto mais tempo se dá às pessoas, menos tempo elas têm. A humanidade já recebeu vários implementos do progresso intelectual. Vocês querem ver? Olha só. Máquinas e aparelhos para facilitar o trabalho. Máquinas domésticas, aparelhos domésticos eletrônicos para facilitar a vida. E ainda assim, nós estamos sempre correndo. Então, a gente entende que apesar disso tudo, nós nunca temos tempo. Então, se nós temos essas condições favoráveis e continuamos sem tempo, então nós estamos diante de um equívoco. E aí, a gente pensa um pouquinho e diz assim: se Deus não comete equívocos, esses equívocos são cometidos por nós. Então, a paciência e a calma são as grandes palavras para esse momento de correria, esse momento de estresse que nós estamos vivendo. Quando temos paciência e calma, que é uma coisa muito importante, principalmente nas nossas relações familiares e sociais, isso é uma facilidade para todos nós. Então nós precisamos ter essa paciência, ter essa calma em todos os nossos relacionamentos e até conosco mesmo. Mas a gente precisa ser mais paciente, porque isso é importante. Por outro lado, vocês já tiveram oportunidade de ouvir dizer assim: perdi a paciência ou perdi a calma com uma pessoa? E aí eu pergunto, por que e como que a gente perde a paciência? A paciência é uma virtude que deve fazer parte do nosso ser. E como que a gente perde a paciência assim? Se nós perdemos, é porque, na verdade, nós nunca fomos pacientes. Ou seja, ainda não são atributos da nossa personalidade. Isso quer dizer que, nesse caso, quando nós somos pacientes, nós estamos sendo pacientes por conveniência, por interesse. E a gente precisa observar que paciência e calma, o que muitas vezes as pessoas pensam, não é lerdeza. A lerdeza, na verdade, caracteriza muitas pessoas, mas calma e paciência não é lerdeza. A lerdeza, na verdade, se chama preguiça. É uma acomodação. E não é disso que nós estamos falando.
porque a paciência, ela é uma virtude ativa. A pessoa que é paciente, ela é paciente no pensamento. Ou seja, ela avalia o que tem que fazer, como tem que fazer e com que intensidade ela tem que fazer. A pessoa paciente, calma, traz tudo estruturado na mente. Mas é interessante que a pessoa com essa virtude, ela não é soberba. Jesus nos trouxe um ensinamento muito interessante em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Como podemos interpretar essa passagem de Jesus? Jesus, nesse ensinamento, nos orienta para sermos pacientes. Assim, dessa forma como ele está colocando, não devemos nos importar com o dia de amanhã. Por quê? O dia de amanhã será consequência do dia de hoje, do que nós fizermos hoje. Então, a gente dessa forma não sofre pelo amanhã, e sim a gente vive bem o dia de hoje, plasmando o amanhã, plasmando o futuro. Precisamos aprender a ser pacientes. É um trabalho que, na verdade, leva tempo. Exige esforço. Esforço de nos autoconhecermos. O que é autoconhecer? É nós observarmos em que ponto nós somos mais vulneráveis. Em que ponto que nós somos mais fáceis de perder a paciência. E, em cima disso, tentar trabalhar essa correção. Se nós agirmos com paciência diante das situações reversas, nós teremos tempo para refletir. A paciência é uma forma de autocontrole sobre nós mesmos. É a confiança em nós, de que tudo acontecerá no tempo certo. Aí a gente observa, se acreditamos em Deus, precisamos cada vez mais trabalhar a paciência para refletirmos melhor sobre os desígnios de Deus para nós. Porque se a gente não fizer isso, nós acabamos nos revoltando contra Deus e nós não entenderemos a paciência divina para conosco, onde o tempo é que nos orienta a cada dia da nossa evolução. Os dias, as noites, demonstram a paciência de Deus. É como a semente que é plantada na terra e a gente espera para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela dê frutos. Isso é um trabalho de paciência, porque não se colhe um fruto maduro de uma hora para outra. Também tem uma condição interessante. Se pensarmos na paciência divina
gerando em nossas vidas as possibilidades de trabalho no tempo e no espaço, começaremos a observar o tempo que perdemos com as agitações que nós mesmos provocamos. Assim, vamos procurar falar com o próximo com paciência, sem se importar com o que pensam ao nosso respeito. Muitas vezes dizem que nós somos apáticos, mas isso não importa, pois a proposta dos bons espíritos é por nossa ação positiva na prática da paciência. Outra coisa, se percebermos que estamos perdendo a paciência, busquemos relaxar de alguma forma, porque não vale a pena dar vazão às agitações do nosso íntimo. Como não sabemos o tempo que está determinado para nós aqui na Terra, então vamos exercitar a nossa paciência. No nosso dia a dia, quando as coisas parecerem fora de controle, busquemos nos tranquilizar através da prece, daquela prece consciente, pedindo a Deus que não nos percamos na busca pela paciência e não nos deixemos levar pela agitação. Vejam bem, a paciência de Deus, a gente pode perceber que ela nos aguarda há pelo menos mais de 2000 anos após Jesus. Então daí a gente pode concluir que precisamos ter paciência, precisamos ter tranquilidade com os equívocos daqueles que nos cercam na nossa trajetória. Por quê? Porque Deus tem paciência conosco. E a gente precisa lembrar também que a pessoa paciente, tranquila e calma também é uma pessoa afável e dócil. E para encerrar, meus irmãos, eu trago aqui uma mensagem que também está nesse estudo do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É uma mensagem de um espírito amigo. Diz assim: sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Muita paz a todos. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre querido e amado, aos bons amigos espirituais que estão sempre nos orientando. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade de estudo, de conhecimento do Teu Evangelho. Que ele possa fazer parte da nossa vida, nos orientando em nossos passos
para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento moral. Que o teu amor esteja sempre permeando os nossos caminhos e que possamos nos fazer merecedores desse seu amor, Senhor Jesus. Que possamos, nesse momento de dificuldade que toda a humanidade está enfrentando, nos lembrar da nossa responsabilidade em relação à evolução de nosso planeta e lembrar do ensinamento que nos traz Chico Xavier, que diz que, embora ninguém possa voltar atrás e começar de novo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz e muita orientação no amor de Jesus Cristo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.